5 melhores e as 5 piores ações da minha carteira de ações na atualidade. Bom, bem-vindo ao canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns erros que eu cometi e os maiores acertos que eu tive na minha carteira de ações. E nós juntos também vamos aí analisar o porquê que eu errei, enfim, o porquê que eu acertei, tá certo? Então fica até o final desse vídeo que tem muito conteúdo aqui para ajudar você a investir melhor. E de antemão, já te peço também, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Bom, todo investidor tem os seus acertos e os seus erros. E o que eu costumo falar para os meus alunos? O importante é acertar mais do que errar. E para isso tem algumas regrinhas e algumas dicas básicas que vão te ajudar a acertar mais do que errar. Agora, tenha ciência que em algum momento você vai errar. Não existe investidor que só acerta. Por exemplo, já vi muito investidor aí durante a fase do bull market, onde está tudo subindo, né? A bolsa em si está subindo como um todo e muitas ações estão subindo aí de forma, né, enfim, estranhas, e aí o cara acha que já sabe investir, o cara não precisa de ninguém, tá certo? E aí quando vem o bear market, que é, né, a patada do urso para baixo, bolsa de valores começa a cair, aí a gente vê, né, algumas pessoas aí com bastante receio e alguns erros começam a aparecer de forma desesperadora. Mas aí nesse vídeo nós vamos juntos entender algumas dicas, né, que me levaram a acertar e também a errar, porque todo investidor erra e comigo também não é diferente. Bom, mas antes de começar a falar aqui quais são as 5 ações que eu mais acertei, as 5 ações que eu mais errei na atualidade da minha carteira, já comenta aqui embaixo também quais são as ações que você está ganhando mais dinheiro e quais ações que você está perdendo mais dinheiro. Comenta aqui embaixo comigo porque eu acho, bom, tem uma suspeita aí que perdendo dinheiro vai ter muita gente com a mesma ação. E não adianta chegar aqui e eu falar, pô, eu sou fodão, sou top, não erro. Isso não existe. Bolsa de valores, meu amigo, você vai cometer erros, tá certo? Se o próprio Luiz Barsi, se o Warren Buffett, o maior investidor do mundo em ações, também comete erros, eu sou um mero mortal, porque eu não cometeria erros. E aí, a primeira lição é: erros servem como aprendizado, servem para que a gente evite cometer os mesmos erros também no futuro, tá certo? Então, meus amigos, fique tranquilo aí porque realmente o erro faz parte de todos os investidores. Agora, eu decidi fazer um vídeo diferente, né? Eu não vou trazer aqui apenas os meus ganhos, porque é muito comum a gente achar aqui na internet os influenciadores, até amigos nossos, trazendo as vitórias, tudo que eu acertei, eu te avisei, essa ação ia subir. Mas os erros muitas pessoas acabam não compartilhando. Então eu decidi fazer um vídeo diferente e vou compartilhar aqui tanto os meus acertos como também os meus maiores erros, né? O que eu estou perdendo, quais ações estão levando aí maior prejuízo dentro da minha carteira de investimentos. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando das 5 melhores ações que eu tenho na minha carteira. Só um detalhe, tá? Bom, eu não estou considerando aqui a questão do recebimento de dividendos nos últimos anos. Eu estou aqui pegando a questão da valorização ou desvalorização atual na minha carteira, tá certo? E a primeira ação, vamos começar aqui pelo 5º lugar hoje, eu tenho ações de Sanepar, que me trouxeram aí uma boa rentabilidade nos últimos anos, está aqui com 26,66% de lucro aqui nos últimos anos investindo em Sanepar. Vamos dar uma olhada aqui no site do Investidor 10. Olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria 51 mil reais aqui em ações de Sanepar. E pegando a média de dividendos aqui, a média histórica, a Sanepar também pagou bons dividendos, tá? Atualmente 5,36% e nos últimos 5 anos 5,94%. Agora, na 4ª posição eu tenho a WEG, né, que é uma grande empresa, exporta bastante, muito forte na questão de motores, tem uma tecnologia muito avançada e produtos diversificados. E a WEG hoje está na 4ª posição e apresenta aqui uma lucratividade na minha carteira de 40,87% e ela representa hoje na minha carteira 4,11%. Agora, eu comecei a investir em WEG por volta ali dos anos de 2018, 2019. E claro que eu fiz outras compras também aí durante os anos, né, os próximos anos. Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10, olha o gráfico aqui de WEG 3. Se você tivesse investido 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje você teria 96 mil reais. E claro que aqui a gente está considerando, né, que você comprou no pico mais baixo aqui dos últimos 10 anos, tá certo? Você teria que segurar essas ações até o final, tá certo? Eu, por exemplo, comecei a comprar aqui em meados de 2018, 2019, fiz outras compras em 2021, 2022 também.
E a VEG também pagou dividendos, olha lá, atualmente 1,84% e nos últimos 5 anos 1,10%. Realmente a VEG ela não é uma grande pagadora de dividendos porque ela é uma empresa considerada ainda de crescimento. Tá? Então o que a VEG faz? Boa parte do lucro ela vai distribuir em dividendos, mas a maior parte ela ainda vai reinvestir nela mesma, porque ela busca crescimento junto ao mercado. E a gente tem possibilidade, inclusive, de ganhar, né? Caso realmente esse crescimento esperado venha acontecer, a gente pode ganhar com a valorização das ações nos próximos anos. E na terceira posição, nós temos aqui uma grande elétrica, que é a Copel, e recentemente ela trouxe ótimas valorizações, até porque ela foi privatizada e o mercado gosta muito quando uma empresa ela sai ali da questão estatal e vai ser privatizada, tá? Então a Copel me trouxe aqui bons lucros, eu estou com 44,71% de rentabilidade, lembrando que eu não estou considerando os dividendos, também recebi muitos dividendos de Copel, tá? E hoje a Copel representa na minha carteira 7,38%, até porque ela se valorizou bastante nos últimos meses e aumentou um pouco aqui a participação junto à minha carteira. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico histórico de Copel e olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais em Copel, hoje você teria 53 mil reais. E olha que interessante, pessoal, de 2014 até 2018, percebam que a Copel, as ações de Copel, elas andaram de lado. Tá? Então muitas pessoas ali poderiam falar, pô, Copel parece um caranguejo, só anda de lado, mas olha o que aconteceu a partir de 2019, ela pegou um foguete e foi embora, e aí que veio a grande valorização das ações de Copel, por isso que eu falo, investiu em ações, tenha o perfil e o foco de longo prazo, invista em boas empresas, invista em empresas lucrativas, com dívida equilibrada, com bons projetos, mas tenha o foco de longo prazo, porque boas empresas podem andar de lado durante 2, 3 anos, tá? E aí quando você resolve o quê? Vender, aí você fala, pô, meu, não deveria ter vendido, tá certo? Mas olha aqui, ó, a Copel realmente trouxe uma boa valorização nos últimos anos, tá? E olhando aqui a questão dos dividendos de Copel, atualmente ela pagou 1,60%, mas na média dos últimos 5 anos ela pagou 10,10%, com destaque aqui para 2021, que pagou mais de 20%, em 2022 mais de 10%. E na segunda posição eu tenho o Banco do Brasil, tá certo? E muitas pessoas às vezes olham, né, com aquele preconceito para o Banco do Brasil, porque realmente o governo ele tem sociedade, ele é o quê? Ele é o mandatário ali das ações, né, no caso, tá certo? Ele é o controlador, é ele que manda ali na questão dos projetos de Banco do Brasil, tá certo? Mas o Banco do Brasil é um banco muito forte, também ligado aí ao agro brasileiro. Lembrando que o agro brasileiro é responsável por 25% aí do PIB brasileiro, das riquezas brasileiras, tá? Então olha lá, Banco do Brasil hoje eu tenho 57,97% de rentabilidade, de valorização das ações, fora os dividendos que eu recebi nos últimos anos, tá? E olha aqui, eu tenho 5,82% de alocação hoje da minha carteira em Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico de Banco do Brasil e percebam só que com 10 mil reais investidos nos últimos 10 anos, você teria hoje quase 50 mil reais. Banco do Brasil, que também é um bom pagador de dividendos, olha lá, atualmente ele pagou 8% e nos últimos 5 anos uma média de 8,06%. Então, além de ter trazido uma boa rentabilidade aí para os acionistas, quanto às suas ações, também vem remunerando muito bem os acionistas com dividendos. E na primeira posição, uma small cap, a PetroRio, que eu tenho como valorização aqui 81,99% e hoje ela representa 3,73% da minha carteira. E a PetroRio vai surpreender ao olhar aqui no gráfico, tá certo? Olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais, hoje você teria aqui, né, se tivesse investido nos últimos 10 anos, 3.683.000 reais, tá certo? E aí eu vou te contar aqui uma história. Eu até fiz um vídeo no YouTube. Eu comprei as minhas primeiras ações de PetroRio no ano de 2019, mas aí veio toda aquela bagunça em 2020, a gente não sabia o que ia acontecer no mundo e realmente eu resolvi vender as minhas ações de PetroRio na época, tá certo? Mas se eu tivesse segurado, eu teria aí ganhado muito dinheiro. E aí vem aquela dor de corno. Poxa, André, mas foi um erro? Olha, difícil dizer se foi um erro, tá certo? Porque em 2020 a coisa ficou tão maluca com a questão da pandemia que eu não sei te dizer se realmente foi um erro, mas realmente ficou aquela dor de corno. E aí eu recomprei as ações de PetroRio no ano de 2022 e realmente mesmo assim ainda ganhei um bom dinheiro investindo nas ações de PetroRio. E a PetroRio ela não fez pagamentos de dividendos, tá certo? Não fez pagamentos relevantes. Agora vamos lá, olha o resumão aqui. Então as melhores ações da minha carteira. Primeira posição PetroRio, segunda posição Banco do Brasil, a terceira posição com Copel, na quarta posição a VEG e na quinta posição Sanepar.
E percebam um detalhe, quando a gente fala de ações perenes, nas 5 primeiras posições eu tenho 3 ações de setor perene: banco, elétrica e saneamento básico. E agora vamos falar as 5 piores ações. Não quer dizer que são empresas ruins, mas nos últimos anos elas me trouxeram uma desvalorização, tá certo? Lembrando que ações aqui também que estão performando mal na minha carteira pagaram dividendos, mas não estamos falando de dividendos aqui. Estamos falando de valorização e desvalorização de ações, tá? E agora nós vamos fazer ao contrário. Nas melhores ações, a gente foi ali da 5ª posição para a primeira, tá certo? Agora nós vamos falar o quê? Nós vamos fazer inverso. Tá? A que menos desvalorizou para a que mais valorizou. Então a que menos desvalorizou aqui na minha carteira, tá certo? Entre as 5 últimas, eu tenho aqui a Fleury, que é o quê? Um laboratório muito ligado à medicina diagnóstica, questão de raio-x, ultrassom, tá certo? Entre outros serviços de medicina diagnóstica. É uma ótima empresa, mas nos últimos anos ela fez a aquisição da Hermes Pardini, que é uma grande concorrente, mas ela captou muito empréstimo para poder fazer essa aquisição. Lembrando que nós passamos aí uma época de juros muito altos aqui no Brasil. Então, esses juros altos, esses empréstimos, né, essas dívidas ficaram muito caras para a Fleury. E aí apertou demais aí a questão da margem de lucro. Agora, essa aquisição estando formada, os juros caindo agora aqui no Brasil, eu tenho a expectativa que Fleury vai performar muito melhor e vai com certeza virar de prejuízo para lucro na minha carteira. Eu confio muito que essa aquisição da Hermes Pardini vai trazer bons frutos e bons resultados para Fleury. Vamos dar uma olhada lá. Eu tenho hoje 3,72% da minha posição dentro da minha carteira de ações em Fleury, e ela me trouxe aqui ainda um prejuízo de 18,98%, lembrando que a Fleury também pagou dividendos nos últimos anos. Bom, vamos dar uma olhada agora no gráfico aqui de Fleury. Se você tivesse investido 10 mil reais em Fleury nos últimos 10 anos, hoje você teria 28 mil reais, tá certo? Agora, olha o que aconteceu ali a partir do ano de 2020. A ação realmente caiu após essa aquisição, né, da Hermes Pardini, e também com os juros subindo muito rápido aqui no Brasil, tá certo? E eu comprei ali por volta de 2018, 2019 as ações de Fleury. Agora, só deixando claro para você, né, todas essas empresas, eu não fiz uma compra única, tá? Eu fui comprando também ao longo dos anos mais ações, tá certo? Então, tem uma questão de um preço médio aí, tá? Agora, olhando aqui os dividendos históricos de Fleury, atualmente está aqui 2,59% e nos últimos 5 anos 4,87%. E a próxima ação nós vamos falar de Taurus. Eu acabei comprando ali, né, num preço um pouco mais alto, tá certo? As ações se valorizaram bastante. É uma empresa que é um case de turnaround. Era uma empresa muito mal administrada, com uma fabricação de armas cheia de defeitos, mas realmente a nova administração fez um trabalho de eficiência, de competência e realmente a Taurus saiu do buraco, inclusive voltou a pagar dividendos. Só que eu acho que eu entrei ali um pouquinho tarde, tá certo? Mas claro, eu confio que a Taurus vai continuar crescendo nos próximos anos. É uma empresa que vem fazendo acordo com vários países, como a Arábia Saudita, como a Índia, vem construindo fábrica em outros países, muito importante para o crescimento de Taurus. E o mercado americano é o grande consumidor aí da empresa Taurus, que é a maior fabricante de armas do Brasil e uma das maiores do mundo, tá? Então eu acredito muito ainda que a Taurus vai me trazer bons frutos e já me pagou bons dividendos também, tá? Olha lá, a Taurus hoje representa 2,96% da minha carteira e ela está aí desvalorizada, digamos, na minha carteira de ações com 19,41%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Taurus, junto ao site Investidor 10. Olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, lembrando que a empresa era uma empresa bem ruim, então você teria que ter um olho assim do super-homem, tá certo? Eu nem sei se o super-homem enxerga aí o futuro, tá certo? Mas enfim, você teria que ter uma bola de cristal para imaginar que a empresa ia dar uma super reviravolta, tá certo? Bom, mas vamos lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria 84 mil reais e percebam que a partir de 2020 ali ela deu um salto muito forte, tá certo? E aí em 2022 ela começou a ter uma queda, porque em 2020 e 2021 a gente passou por um momento de pandemia e o mercado americano, meus amigos, os americanos acharam que ia ficar tipo Walking Dead, né, que o mundo ia acabar e realmente compraram muita arma e fez com que a Taurus ganhasse muito dinheiro, por isso que as ações dispararam, mas depois teve uma correção e eu entrei ali por volta ali do finalzinho da correção, tá certo? Mas ainda tive uma desvalorização, como eu mostrei para vocês. E como eu falei, a Taurus, ela não pagava dividendos, até porque ela trazia prejuízos, mas ela fez pagamentos de dividendos aqui nos últimos anos. Olha aqui, ó, em 2022 ela fez pagamentos acima de 12% e atualmente aqui
quase 10% de dividendos e se persistir assim nos próximos anos, vai se tornar uma empresa muito boa para quem gosta de dividendos. Na próxima posição nós temos aqui a Unipar. Hoje ela representa 4,74% da minha carteira e eu estou com uma desvalorização de 20,85%. Claro, isso foi muito amenizado porque a Unipar me pagou bons dividendos nos últimos anos, mas em compensação aqui, né, a valorização das ações, eu tive aqui uma desvalorização de aproximadamente 21% sobre o total investido. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Unipar. Bom, quem conseguiu investir ali em 2014, 2016, 2017, ganhou realmente muito dinheiro. Olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, você teria hoje 592 mil reais, tá legal? Bom, eu comprei ações de Unipar ali em 2021, 2022, cheguei a ganhar muito dinheiro, mas ali em 2022 para 2023 as ações deram uma corrigida para baixo, tá certo? Eu ganhei muito dividendo, como eu vou mostrar para vocês, mas as ações desvalorizaram. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos, olha lá, atualmente pagou 4,83%, mas nos últimos 5 anos pagou uma média de 9,98%. E só um asterisco, tá, pessoal? Muito importante que eu vou falar aqui, né, um momento de atenção, é o seguinte, muitos investidores iniciantes, eles não fazem um acompanhamento de dividendos, e é muito importante, porque às vezes você olha na tela da corretora e você fala, pô, tô só perdendo dinheiro, só que você não tá olhando o quê? E os dividendos que essas ações te pagaram? Você tá fazendo esse controle? É muito importante. E é aí que eu quero te fazer um convite, para você conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos, a comunidade EVD, onde você vai aprender comigo a minha estratégia pessoal, você vai aprender a investir em ações, fundos imobiliários, ações no exterior, até mesmo moedas digitais, produtos de renda fixa, e eu vou te ajudar a organização financeira ideal para que você consiga investir com qualidade, tá certo? Tem 2 planilhas muito legal, uma de rebalanceamento de carteira, uma de organização financeira, onde eu te apresento as minhas estratégias para você colocar na planilha. São aulas didáticas em vídeo, separadas por módulos, muito organizado, vai te ajudar com certeza a investir melhor, tá? Além disso, também temos uma rede social exclusiva para os membros da comunidade, onde você poderá todos os dias tirar dúvidas com a minha equipe. Temos também encontros em vídeo, tá? Todos os meses eu e a Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui, a gente vai para uma sala de aula com os alunos podem tirar dúvidas com a gente, também é muito interessante. E ao assinar a comunidade hoje, aí pelos próximos 12 meses, você terá acesso a uma carteira de ações e uma carteira recomendada de fundos imobiliários preparada pelos melhores analistas do Brasil, tudo dentro da comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá certo? Você tem 7 dias para conhecer a comunidade, se você não gostar, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta, vou deixar o link de inscrição aqui embaixo na descrição do vídeo, então vem com a gente que você vai gostar bastante. E agora vamos falar da próxima ação que está desvalorizada na minha carteira, que é a Lojas Renner. E olha lá, Lojas Renner, que representa 1% da minha carteira, mas me apresentou um baita prejuízo de 54,98% da minha carteira. E claro, o varejo como um todo sofreu bastante nos últimos anos, tá certo? 2020, 2021 foram anos difíceis para o varejo. Muitas pessoas presas em casa, a questão de juros altos, tudo isso bateu demais aí nas empresas de varejo. E no caso de Lojas Renner, também tem aquela concorrência da Shine, né, que você compra aquelas blusinhas, camisetinhas muito barato. Mas mesmo assim, a Lojas Renner é uma empresa com dívida equilibrada, aliás, tem mais dinheiro em caixa do que dívida e também traz lucros nos últimos anos. É uma empresa do varejo vestuário que traz ótimos balanços, ótimos resultados, mas acredito eu que com a queda da Selic nos próximos meses, a Lojas Renner sim vai conseguir prosperar mais, vai conseguir reverter esse cenário. E também temos aqui o governo federal colocando o quê? Colocando impostos para você fazer importações, por exemplo, de empresas como a Shine. E isso vai facilitar o jogo aqui, por exemplo, para Lojas Renner. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui de Lojas Renner, olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria 20.931 reais. Então se você investisse ali em 2014, 2015, você teria dobrado o seu patrimônio em uma empresa do varejo. Bom, olhando aqui o cenário, olha lá, os dividendos pagos pela Lojas Renner, atualmente 4,52% e nos últimos 5 anos ainda pagou 2,04% ao ano. E agora vamos lá, a campeã da minha carteira, que eu estou com maior desvalorização, é a Petz, tá certo? E aí, meus amigos, eu cometi um erro que eu não costumo fazer. O que eu ensino aqui para vocês, né? Eu não gosto de investir em empresas com menos de 5 anos de bolsa, tá certo? E é o caso da Petz. A Petz, que veio aí com uma grande promessa de
bater metas atrás de metas, porque está no mercado pet, o mercado pet está em crescimento no mundo, tá certo? Cada vez mais as pessoas têm menos filhos e mais pets, e eu acreditava que a Pets realmente, até pela baixa concorrência no mercado, ia chegar dando show no mercado. E aí, meus amigos, realmente eu caí na tentação, comprei um pouco de Pets, mas esse pouco me trouxe uma desvalorização de 79%. Tá certo? Ah, André, mas você continua segurando na sua carteira? Sim, no caso de Pets é um percentual muito baixo da minha carteira, tá certo? E que eu acredito que com a queda da taxa Selic, a Pets também pode começar a andar. Tá? Então eu tenho aqui 0,4% da minha carteira, é quase irrisória a participação na minha carteira de Pets, mas com um grande prejuízo de 79%, e ela é uma empresa que também não vem pagando dividendos. Então olha lá, vamos ver aqui no gráfico. A Pets, que lançou ações na bolsa em 2020, né? Se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos anos, hoje você teria 2.500 reais, um baita prejuízo, ainda bem que eu investi pouco. Mas olha lá, dividendos praticamente também não pagou, né? Nos últimos 5 anos 0,46% e atualmente 0,5%. Vamos lá, resumão das ações aqui que estão em dívida comigo, tá certo? Então temos aqui Fleury, tá certo? Com 18,98%, Taurus 19,41%, Unipar com 20,85% de desvalorização, Lojas Renner com 54% de desvalorização e a Pets aqui, a campeã da minha carteira em desvalorização, de 79%. E é isso aí, meus amigos. Compartilha comigo também quais ações você está ganhando mais dinheiro e quais ações você está perdendo mais dinheiro. Um grande abraço para você e até a próxima.